agora para a resolução de uma questão de transitividade verbal. Bom, a questão é a seguinte, para que você já entenda o contexto aqui, ó. Na frase, ele teria estudado se não tivesse que trabalhar tanto, a locução verbal sublinhada está empregada com a mesma transitividade verbal presente em. Então, a banca deu para você aqui uma locução verbal e quer que você agora avalie em qual momento você tem a mesma transitividade verbal. Quais são as formas aqui nas opções? Ó, vai viajar, tenho apreciado, estava precisando, estava procurando e vamos iniciar. Bom, aqui temos alguns pontos importantes. Quando você vai avaliar uma transitividade verbal numa locução verbal, o que é que você considera? Apenas o verbo principal. Então, anote aí. Para avaliar e analisar a transitividade verbal numa locução verbal, você só observa o verbo principal. Neste caso aqui, lembre-se de que o verbo principal sempre é o último. Eu posso ter uma locução verbal com 2, 3, 4 verbos. O último é o principal, os outros verbos são os auxiliares. Sempre vai ser assim, não muda essa ordem. Então, se eu tiver uma locução verbal com 2 verbos, 3, 4, não importa. Sempre o último verbo é o meu verbo principal e os outros são auxiliares. Então, o que eu observo? Os verbos auxiliares, eles não são classificados em relação à transitividade. Eles são somente verbos auxiliares. E só, e fica por aí. E o verbo principal é que é analisado a partir disso. Então, primeiro ponto é este. Vamos lá anotando aqui para que você não esqueça disso. Ó, primeiro ponto importante, então. Numa locução verbal, vamos marcar aqui, para que você já fique com essa regrinha aqui muito bem marcado. Ó, primeiro ponto importante. Numa locução verbal, então temos aqui uma locução verbal. A locução verbal pode vir de que forma? Você pode ter um verbo auxiliar ou verbos auxiliares mais um verbo principal. Então, a transitividade verbal é feita a partir da análise do verbo principal. Então, aqui, este verbo sempre vai possuir uma transitividade verbal. Muito bem, ó. Esse verbo é ele que vai possuir uma transitividade. Muito bem. Segundo ponto importante aqui, tá? Lembre-se de que nós temos o quê? Existe na análise sintática uma situação que é a predicação oscilante. E o que é isso? Ou seja, o verbo pode mudar de transitividade. O verbo pode mudar de transitividade e isso depende do quê? Depende do contexto. Exemplo aqui para que você entenda a questão. Ó, vamos pegar aqui. Se eu tiver o verbo escrever, você sabe que, teoricamente, quem escreve, escreve algo a alguém. Teoricamente, o verbo escrever, se eu tiver aqui essa frase completa, isso aqui seria o meu objeto direto e esse aqui indireto. Então, nesta construção, o verbo seria um verbo transitivo direto e indireto. Muito bem. Mas vamos a algumas frases agora de exemplo aqui, ó. Eu escrevi uma carta. E terminei a frase aqui. Veja, por mais que eu saiba que quem escreve, escreve algo a alguém, eu analiso o verbo na frase em que ele está. Então, nessa frase, eu escrevi o quê? Uma carta. E acabou por aí. Então, nesta frase aqui, ó, nós temos apenas um objeto direto. Então, o verbo é o quê? Verbo transitivo direto. E acabou por aqui. Outro exemplo, ó. Eu escrevi muito, tá? Ó, eu escrevi muito ontem, certo? O que nós temos aqui, ó? Deixa eu arrumar esse muito que ficou meio feio. Eu escrevi muito ontem. Bom, a palavra muito e a palavra ontem são advérbios. Marque lá, advérbios, eles nunca vão ser complementos verbais, certo?
Então, o que nós temos agora aqui? Eu escrevi o quê? Não sei. Não tem o que eu escrevi, tá? E escrevi a quem? Eu também não sei. Então, esse verbo não tem complemento. Nesta frase, ele é o quê? Um verbo intransitivo. Então, veja, por mais que eu saiba que o verbo escrever, quem escreve, escreve algo a alguém, nesta frase eu escrevi muito ontem, eu não tenho complemento verbal. Então, o verbo é intransitivo. Atentou para essa situação aqui? Então, temos a locução verbal. Eu analiso só o principal, para em relação a se é transitivo ou não, e eu tenho que avaliar o contexto em que nós temos aqui. Agora, vamos para a questão. Para a questão agora aqui. Veja, ele teria estudado. Vou perguntar agora o verbo aqui. Estudado o quê? Não sei. Não tenho resposta. Porque essa frase que vem na sequência aqui, ó, se não tivesse que trabalhar tanto, o que nós temos aqui? É uma oração, ó, isso aqui é uma conjunção condicional, então nós temos uma oração condicional. Eu não tenho complemento verbal. Então, nesta frase aqui, o verbo estudar aqui, ó, ele não tem complemento verbal, não há complemento verbal. Então, teoricamente, o que ele é aqui nessa frase? Nesta frase, ele vai ser um verbo intransitivo. Então, no contexto, ele é um verbo intransitivo. Agora, nas opções de resposta. A família vai viajar. Quem viaja, viaja. Viajar é o quê? Verbo intransitivo. Eu tenho apreciado. Apreciado o quê? A sua companhia. Achei o objeto direto. Isso aqui é um verbo transitivo direto. Precisando de quê? De aulas de português. Objeto indireto, porque eu tenho aqui a preposição. Então, nós temos um verbo transitivo indireto. Procurando quem? Procurando você. Objeto direto, verbo transitivo direto. E iniciar o quê? A aula. Objeto direto, nós temos o quê? Verbo transitivo direto. Perceba que nas frases que nós temos de opção, o verbo, como o verbo estudar é um verbo intransitivo, a resposta é a letra A, porque o verbo viajar também é intransitivo. Ou seja, nós temos aqui como resposta a letra A, porque o verbo estudar, nesta frase, é um verbo intransitivo e a opção de resposta é a nossa letra A, também um verbo intransitivo. Gostou aqui do vídeo? Deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue e vamos estudar português até você dominar essa matéria. Até mais!